Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Aleluia. Se ela quiser ficar aqui comigo, me faz companhia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Bom que eu não me sinto sozinho, né? Porque quando a gente está pregando, às vezes, a gente se sente sozinho, assim, vendo todo mundo. Se alguém ficar aqui comigo, me dá mais coragem, né? Juntos somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Os versículos são de número 6 até o versículo de número 10 para a nossa meditação nesta manhã. Fico feliz por esta oportunidade concedida do Senhor para nós e espero que as minhas emoções não interfiram no que Deus deseja falar com você, porque nós veremos também no texto que as emoções interferem, né? Então que as minhas emoções não interfiram naquilo que Deus fielmente quer falar ao seu coração. Amém? Glórias a Jesus. Gênesis, capítulo 3, eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, se for diferente da sua versão, mas o sentido é o mesmo, a inspiração é a mesma, o autor é o mesmo. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Repetindo, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém, irmãos? Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Veremos que nesta passagem bíblica um conjunto de emoções, né? E Jesuscidência, né, pastor Reinaldo? 2024, 2023, lembro-me que falei aqui no mês de setembro, um mês temático, né? E por sua vez, vou falar do mesmo assunto assim no mês temático de janeiro, né? Que é a saúde mental. Os profissionais de saúde, nesse mês de janeiro, todos envolvidos, as mídias sociais, há uma campanha do governo federal, a nível nacional, falando sobre saúde mental. E a gente do trabalho também aplica isso lá, né, como uma abordagem de saúde e segurança no trabalho. E esses temas mexem muito comigo, porque nós, né, somos completamente emoções, né? Estamos bem, com uma fração de segundo, é possível a gente ser tomado por uma emoção que às vezes não queremos, né? E toma o rumo das coisas e teremos um resultado que também às vezes não queremos. Mas no texto nós veremos aqui, e é por onde que o Espírito Santo me conduziu, e eu quero também conduzir a igreja nesse mesmo sentido, né, de que esta passagem bíblica, nós veremos aqui um gráfico das emoções, um gráfico dos sentimentos. Nós vamos ver Eva envolvida pela voz suave da serpente, sagaz, astuta, e envolvida no êxtase, né, num pico de alegria, em busca de ser igual a Deus, em busca de conhecimento. Então, nossa, sim, pode comer desse fruto, diz a serpente, porque você vai ser parecido com Deus.
Eva então começa a pensar, nossa, ser parecido com Deus, Ele criador, soberano, dono de todo conhecimento, cheio de sabedoria? Não, porque Deus é a própria sabedoria, né? Sendo Ele a própria sabedoria, se eu comer desse fruto, segundo a serpente, vou ficar igual a Deus? Ela, envolvida por esse sentimento, ela apodera daquele fruto e come. Então, o êxtase da emoção levou Eva a tomar aquela decisão. Pós comer aquele fruto, ela deu ao seu marido, como narra bem o texto, ela deu ao seu marido, que também comeu do fruto. E veio, né, o gráfico outrora, numa êxtase, numa alegria, né, numa ambição em querer ser igual a Deus, em busca de conhecimento. Agora, após comer o fruto, um outro pico de emoção, porém agora o gráfico é diferente, toma um rumo diferente. Agora com sentimento de culpa, agora com muito medo, influenciou aquele casal a se esconder. Olha só, né, não sabemos ali com qual período tudo isso aconteceu, mas um gráfico de emoção, né, muito alegre, numa êxtase, numa emoção de, nossa, em busca de conhecimento, vou parecer igual a Deus e tal, e de repente toma uma decisão de comer o fruto, uma decisão errada, baseada numa emoção até positiva, né? Porém, posterior a isso, uma emoção completamente negativa toma aquele coração daquele casal, e eles novamente, ao ouvir a voz de Deus, tomam outra decisão errada, de se esconder atrás das árvores do jardim. Então, quero conduzir a igreja nesse sentido, de que os picos das emoções podem nos influenciar, sendo ela uma emoção boa, sendo ela uma emoção ruim, ou um sentimento ruim. Esse desequilíbrio pode fazer com que a gente tome decisões que não queremos tomar. O Josiel, né, falou um pouco disso aqui no início, eu gostei, porque aí o Espírito Santo trouxe paz no meu coração, porque significa que estamos na mesma linha, o Espírito Santo tem testificado das mesmas coisas. Quero usar a fala dele, né? Ali também era uma situação comum, um dia a dia daquele casal, e de repente as coisas aconteceram e conhecemos bem o fim e como foi o desenrolar daquele fato. Então, sugiro que o tema, né, que nós possamos ser guiados aqui é cuidado com as emoções, né? Cuidado com as emoções, cuidado com os sentimentos, cuidado com aquilo que passa na sua mente, no seu coração, porque isso vai fazer com que você tome ações, atitudes que podem, né, refletir em toda a sua vida, em toda a nossa vida. Então, cuidado com as emoções é o tema desta manhã. Verso 8, para a gente poder começar aqui a refletir nessa mensagem, né? Foi quando exatamente aquele casal ouviu a voz de Deus, né? Diz o verso de número 8, né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela tarde, né? Pela viração do dia, depende da sua versão bíblica, mas à tarde o Senhor foi ao jardim e chegou ali chamando Adão, chamando Eva, chamando aquele casal. E quando ouviram a voz do Senhor, agora com outros sentimentos no coração, Deus estava ali, né, se aproximando deles. E aqui eu quero fazer um paralelo, né, porque era à tarde, diz o texto, então podemos dizer que a luz do dia ainda estava bom para poder enxergar de forma nítida, com clareza, né? Diferente de como Jesus chegou, né, ali, Mateus 14, né, nos versículos de número 22 até o 31, de quando Jesus chegou à noite, no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam no barco, e quando Jesus chegou ali de madrugada, no meio da tempestade, um homem até então, não sabiam quem era, um homem até então andando sobre as águas. Era muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, madrugada, escuridão, tempestade, medo envolvendo o coração daqueles tripulantes. De repente um homem começa a vir em direção a eles. O que eles pensaram? Nossa, um fantasma. Assustados, sentimentos, emoções, assustados. Nossa, é um fantasma, porque está tudo ruim, e aquilo que acontece posteriormente pode ser ruim também. Então, nossa, um fantasma, porque quando já estamos numa situação ruim, envolvidos num sentimento ruim, em emoções ruins, tudo aquilo que vemos tende a ser outra coisa ruim.
Por isso que quando nós embarcamos nesse barco das emoções, isso pode nos levar e nos levar. Tomemos, pois, cuidado com as nossas emoções, com aquilo que pensamos, com aquilo que estamos alimentamos. Ficamos, pois, na palavra, como dito aqui na palavra de introduções. Fiquemos, pois, na palavra. Glórias a Jesus. Então, diferente daquele cenário, Deus chegando no jardim, de dia, eu estou vendo, tranquilo, ouvi a voz, porém aquilo que estava dentro de mim, me levou a se esconder do Senhor. E naquele outro cenário, que eu fiz aqui um paralelo, eu pude ver eles com sentimentos complicados, estavam num lugar complicado, num momento complicado, e quando de repente, eles entenderam que Jesus andando sobre as águas era um fantasma. Eram situações, a mesma presença estava se aproximando, mas situações diferentes. No primeiro texto, onde nós lemos, a gente vê, eles logo entenderam que era a voz de Deus. Logo eles entenderam que era a presença de Deus se aproximando. Mas o conjunto daquelas situações levou aquele casal a se esconder de Deus. Até parece que conseguimos esconder de Deus, nós veremos aqui também. Mas nós queremos ouvir a voz de Deus, nós desejamos que a presença de Deus venha até nós, mas por um conjunto de sentimentos e emoções, às vezes podemos rejeitar esta presença. Depende muito do que está dentro de nós para que tenhamos uma boa receptividade da palavra de Deus. Depende muito daquilo que eu estou vivenciando para que a presença de Deus seja boa, seja agradável. Nós precisamos, como um lavrador e como aquela parábola, preparar bem o nosso solo para receber a semente da palavra, para que ela possa crescer e frutificar dentro de nós. Mas às vezes envolvidos pelos entulhos da vida, pelos problemas da vida, essa mesma semente, essa mesma palavra, a presença de Deus, pode nos levar a se esconder. E se eu estiver tomado por essas emoções ruins, por esses sentimentos ruins, eu posso me esconder do Senhor. Não vou mais participar da célula. Não quero mais participar do corpo de Cristo que é a igreja. Por causa disso, por causa daquilo, aí Jesus que está vindo ao seu caminho, você está vivendo uma tempestade pela madrugada, você não consegue enxergar que é Jesus buscando a conectividade, buscando um relacionamento com você, você é um fantasma e eu quero me afastar e não quero, e não quero, e não quero, se esconde atrás dos nossos problemas, se esconde atrás dessas emoções. Aquele casal se escondeu da presença de Deus entre as árvores do jardim. Aí no verso 9 algo maravilhoso acontece. Algo extraordinário acontece. Deus aparece ali naquela tarde, daquele dia, chamando aquele casal. Adão, Eva, onde vocês estão? Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? O Senhor Deus aparece ali chamando eles. E eles ouviram a voz de Deus e se esconderam nas árvores do jardim. Aí eu faço uma pergunta: será que é possível esconder de Deus? O Lauro na semana passada disse que não tem jeito de esconder de Deus. Jonas pulou, dito por Lauro na semana passada. Quem não ouviu aquela mensagem, por favor, ouça. O caminho da desobediência. E Jonas pulou para fugir da presença. Estava indo em direção, longe da presença de Deus, e achou que podia esconder, achou que podia fugir. Sem êxito. Jonas não teve êxito. Para fixar isso bem em nossos corações, eu quero ler junto dos irmãos Salmos de número 139. Por favor, os irmãos da mídia podem nos auxiliar. Salmos de número 139, os versículos de 7 até os versículos de número 12. Aleluia, olha só lá o que diz.
o salmista, esse salmo é um salmo de Davi, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Impossível se esconder da presença de Deus, mesmo que queremos. Impossível, pode ser no mais profundo mar, dentro da barriga ou do ventre de um peixe, possa estar entulhado pelos problemas, pelas dificuldades, você jamais pode se esconder do Senhor. E por mais que tenhamos todas aquelas circunstâncias, então eu vou lá para o escuro, onde Deus não vai me ver. O dia para Ele, a noite para Ele, as mais densas trevas, é como o dia para Ele. E o Senhor ainda consegue te enxergar. Você pode esconder atrás de todos os problemas, atrás de todas as emoções. O Senhor está te vendo e está te chamando. Onde você está? Onde você está? Como aquele casal, podemos nos esconder, mas não tem como esconder da presença desse Deus, o soberano. E como que Deus não sabia, Ele pergunta. Ele é soberano, Ele já sabia que aquele casal estava por detrás das árvores, e Deus ainda pergunta. Deus entra naquele cenário, naquele conjunto de ações, porque Ele quer nos resgatar de lá. Ele finge que não sabe, finge que não está vendo, porque Ele quer entrar onde nós estamos, para nos resgatar de lá. Então Ele pergunta: cadê você? Cadê você? Onde você está? Também o salmista, agora não precisa projetar, só vou citar. O mesmo salmo de 139, versículo de 1 ao 6, fala: tu me sondas, tu sabes de todos os meus pensamentos. Se eu andar ou se eu deitar, o Senhor sabe de todas as coisas e acompanha o meu caminho. Antes de eu falar, o Senhor já sabe. O soberano Criador sabe de todas as coisas com detalhes. Não é possível se esconder. Mesmo que tentamos nos esconder do Senhor, Ele está nos vendo e perguntando: onde você está? Cadê você? Uns podem estar em meio a muitos projetos, perdidos lá nos projetos, perdidos empreendendo, perdidos em meio às tarefas, às multitarefas que realizamos e as responsabilidades que temos. Muitos estão perdidos ali, envolvidos demais com determinadas coisas que podem agradar ou não a Deus. Se você está neste lugar, o Senhor pergunta: onde está você? Porque Ele quer te ver, Ele quer relacionar com você. Outrora, se você estiver perdido em meio à confusão de tomar decisões, ou no meio de uma depressão, no meio de um problema familiar, o Senhor pergunta: onde está você? Mas Ele pergunta não porque não sabe onde você está, porque ficou bem claro que Ele sabe de todas as coisas. Ele só pergunta porque Ele quer restabelecer a comunicação, porque estamos nesse lugar onde estamos nos escondendo da presença de Deus. Cadê você? Porque Deus, o soberano, Ele quer ouvir a sua voz.
Eu vejo uma grande semelhança também, cá agora no Novo Testamento, quando Jesus perguntava ali, para aquelas pessoas que ele encontrava no decorrer do seu ministério: o que queres que eu te faça? Quantas vezes Jesus perguntou? Por sua vez também ele sabia que era a cura. Por sua vez ele sabia que aquelas pessoas buscavam um milagre. Jesus sabia, mas ele queria ouvir. Ele queria uma resposta, ele queria um feedback, ele queria um retorno por parte da humanidade, por parte de nós. O que queres que eu te faça? Já sabendo do que tem que ser feito. Outrora ele pergunta: uau, quem me tocou? Quem me tocou? Poxa, saiu virtude dele. Saiu virtude dele que curou aquela mulher. Os discípulos: Jesus, fala sério. No meio daquela multidão, você pergunta para nós, que pergunta infantil, imatura, tola. Só me pergunta, quem me tocou? Quem te tocou? Mas ele queria ouvir. Ele queria ver aquele dedinho com vergonha. Aquele dedinho no meio daquela multidão de sentimentos que aquela mulher estava envolvida. Foi eu que te toquei. Aleluia. Ele busca um diálogo, irmãos, por isso que ele pergunta: onde está você? Ele busca restabelecer a comunhão e restabelecer o diálogo. Aquela mulher, por sua vez, podemos entender que ela não sabia orar, ela não sabia usar as palavras em favor dela, como às vezes nós não sabemos usar, né? Pela nossa simplicidade, pela nossa cultura, mas o Senhor quer ouvir você. Às vezes nós não cantamos afinados como os nossos irmãos aqui, mas Ele quer ouvir você cantar para Ele. Se eu cantar para os irmãos aqui, os irmãos vão embora, não vou nem iniciar nenhum refrão aqui. Os irmãos vão embora se eu começar a cantar aqui. Eu nem ouso, porque eu não sou desafinado, eu não tenho afinação, é diferente. Então eu não vou nem, mas Ele quer me ouvir cantar. Entende isso, Josiel? A banda fala: puxa um dó para mim, um ré maior. O que é isso para mim? Nem sei que tom é esse. Se isso é nota, se isso é tom, se isso é... não sei. Mas Ele quer me ouvir cantar em adoração para Ele. Então Ele pergunta: cadê você? Porque Ele quer te ouvir, meu irmão. Desafinado, sem saber conversar, sem saber se aproximar dEle. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Quem me tocou? Levanta a mão com ousadia e fala: eu te toquei, Senhor. Eu estou aqui, atrás das árvores, dos problemas, das dificuldades, das emoções que têm me consumido, que têm roubado meu sono, minha fome. Mas eu estou aqui, quebrado, destruído emocionalmente. Eu estou aqui, enfermo, destruído, estou aqui. Mas eu estou aqui. Eu vejo uma semelhança nessa mesma pergunta do Senhor lá atrás no Novo Testamento, de quando Jesus buscava também o diálogo. Então eu entendo, esse texto deixa claro para nós que Ele quer restabelecer a comunicação, mesmo que estamos perdidos atrás dos nossos problemas, atrás das nossas emoções. Ele quer restabelecer, então por isso que Ele pergunta: cadê você? Ele quer ouvir a sua voz, desafinada, trêmula, mesmo que com medo, mas clame a Deus. Mesmo que com muitas coisas no coração, clame a Deus. Se você não estiver conseguindo clamar, peça alguém que clame para você, mas não desconecte com esse Deus, o autor da vida. A soberana vontade de Deus, buscando nos reconectar, buscando um diálogo, buscando uma comunhão, um relacionamento, Deus estabeleceu alguns veículos que nos transportam até a sua presença. A adoração, como o louvor, como a adoração nos aproxima de Deus. Quem canta os males espantam, aqui nós cantamos o mal vai embora, amém? A adoração, Ele estabeleceu esse veículo para nos conectar com Ele, a adoração.
Porque às vezes eu não estou conseguindo orar pelos problemas da vida, mas eu consigo às vezes cantar, mesmo que desafinado, mesmo que desafinada. Cante lá, lavando a sua louça, cante lá nos afazeres domésticos, no trabalho, no pouco tempo que você tem às vezes em percurso do seu trabalho, dirigindo até o seu trabalho, mesmo que não tenha louvor, dê glórias a Ele. Aleluia, glória a Deus. Teve um dia desse que eu fui de Viçosa a Ponte Nova. Aleluia, glória a Deus, oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus, oh Jesus bom, Deus é maravilhoso, Alfa e Ômega. Eu fui de Viçosa a Ponte Nova 1 hora e, oh glória. Que bênção foi receber a visitação do Senhor naquele dia. Sem muitas palavras e sem expressar o que eu estava sentindo, apesar de gratidão, recebi a visitação do Senhor. A adoração é um veículo que nos transporta para a presença do Senhor. A oração é um veículo que nos transporta. O soberano criou maneiras, métodos, para que possamos aproximar dele através da adoração, da oração. E através da fé e as obras. Às vezes eu não consigo orar, às vezes eu não consigo cantar, mas eu consigo fazer algo de bom. Eu consigo ajudar alguém. Ontem, no trânsito ali, eu vi um projeto dos estudantes da universidade, o FV Voa, depois eu quero pesquisar mais, pedindo ajuda para participar de um projeto lá em Campos, São Paulo, me parece. A placa estava meio... Aí perguntei, o que que se... Aí, não, nós estamos pedindo ajuda para a gente poder participar de um projeto técnico lá. E eu não podia, eu contribuí com aquele projeto. Estou contribuindo, eu me senti útil ali. Pessoas, mas e às vezes nós precisamos, irmão, ser útil. Às vezes não estou conseguindo fazer muita coisa, mas eu estou servindo na portaria. Às vezes eu não estou conseguindo, e não é menos, eu estou limpando o chão numa água que derrama. Não é mais importante do que estar aqui louvando, pregando, dando um sermão. Tudo é importante, estar com as crianças, trabalhando lá em cima, cuidando delas, na escolinha. Tudo é nobre quando estamos fazendo com o objetivo de glorificar ao Senhor. Tudo é nobre. O papel dos irmãos que recebem a gente na portaria é muito importante. Se essa igreja não estivesse limpa, certamente mudaria as nossas emoções para receber esta palavra. Tudo é importante quando é feito para a glória de Deus. Então, quando você não estiver conseguindo orar, adorar, faça alguma coisa. Exerça o amor, exerça o bem, oferte. Mas não deixe de estar conectado com Ele. Amém? Glórias a Jesus. Quando praticamos isso, adoração, oração, fé e obras, nos reconectamos com Ele, restabelecemos o vínculo. Isso demonstra que nós temos vínculo com Ele, Marcos. Marcos e Marcos. Né? Marcos e Marcos. Isso demonstra que temos vínculo com Ele. Isso demonstra, tais atitudes demonstram que nós somos filhos e filhas dele. E nós precisamos ter essas atitudes, porque de fato, nós somos a igreja do Senhor, e nada pode parar a igreja do Senhor. Nós cantamos aqui. E por que queremos parar às vezes? Por que queremos deixar os leões rugir mais alto do que a nossa voz silenciosa dizendo, santo, santo? Por que queremos deixar que os problemas sufoquem? E por que deixamos e permitimos? E por que escondemos atrás das árvores? Aprendemos aqui que Deus nos chama, porque às vezes nós escondemos como aquele casal se escondeu lá atrás. Nós escondemos quando deixamos de ser o pai que nós deveríamos ser. Escondemos atrás das muitas atividades e não sou o pai que eu deveria ser. Eu me escondo quando não sou um marido ajudador. Eu me escondo quando não sou o servo fiel. Eu me escondo quando eu recebo um chamado e digo não. Por medo, por sentimentos.
Eu me escondo quando eu deixo de cumprir o meu papel. Eu me escondo quando eu passo de largo, como naquela parábola do bom samaritano. Eu me escondo nessas circunstâncias, mas Deus nos chama para que nós possamos servir. Deus nos chama com um propósito, para que nós possamos servir, para que nós possamos sair do entulho da autossuficiência, para que possamos entender que nós precisamos das pessoas. Às vezes estamos indo tão bem em alguma coisa que, eu não preciso de ninguém. Aí o carro quebra, eu tenho que chamar o mecânico. Espera lá, eu não preciso de ninguém. Eu adoeço, vou para o hospital, autossuficiente. Eu adoeço, vou para o hospital, uma equipe de profissionais multidisciplinar está lá para poder me atender. Desde o médico, a todas as classes ali, os enfermeiros e tal. Gente precisa de gente. E isso é saudável. Precisar das pessoas é saudável. Ajudar as pessoas, isso é saudável. Inclusive, isso é de Deus. Isso é do Senhor. Isto é obras com fé. Isto é fé com obras. Ele nos chama para que nós possamos sair de debaixo dos entulhos, dos escombros da vida. Ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Ele nos chama a servir, nos chama para resgatar a nossa essência. Adão e Eva estavam vivenciando uma situação de desobediência, de pecado. Tiveram então a consciência de que estavam nus, estavam com medo. Eles estavam com um sentimento de culpa, escondidos atrás da árvore. Eles estavam ali entulhados, e Deus os chama com aquela pergunta simples, querendo tirar eles daquela situação, querendo resgatar eles para que pudessem voltar à essência no qual eles viviam algumas horas atrás, ou alguns dias, semanas atrás. O Senhor quer resgatar a tua essência, meu irmão. Por isso que Ele te chama, por isso que Ele insiste com você, minha irmã, porque Ele quer resgatar a tua essência. Ele quer te trazer de volta. E nós precisamos compreender isso. Ele quer resgatar a nossa essência, a obra da redenção estava ali. O verso 10: ouvi sua voz e temi, e tive medo, porque estava nu. Ouvi a voz, fiquei com medo, porque estava nu. Era uma condição que eles se encontravam. Por isso que eles se esconderam. E eu não sei em qual condição aquele casal estava nu, carregado daqueles sentimentos e emoções. Mas eu não sei qual é a condição. E por que você está escondendo de Deus? Porque você não está aceitando o chamado. Vem me servir, minha filha. Vem me servir, meu filho. Mas eu sou jovem. Eu preciso curtir minha vida ainda. Depois, quando eu estiver aposentado, eu vou lá te servir, Jesus. Não sei a condição que você está se escondendo. Se é atrás do seu vigor físico, se é atrás da sua vida profissional. Pois há um equilíbrio para que você possa ser esse bom profissional e servir a Deus. Pois há um equilíbrio. O Senhor quer nos chamar a voltar ao equilíbrio. Lembra que os textos, os picos de emoções, o Senhor quer nos trazer novamente para o equilíbrio. E dizer, você é útil para mim. Você é importante para mim. Por isso que Ele nos chama com tanto carinho. Mas ao ouvir a voz de Deus, disse Adão, eu temi, tive medo porque estava nu. Eles estavam naquela condição, por isso estava se escondendo. E de forma bem particular, essas pessoas que às vezes é tão viciado em alguma coisa, álcool e outras drogas, ou viciado em qualquer outras coisas, eu entendo que primeiro elas se permitiram a se aprisionar emocionalmente. O vício é só um gatilho. Eu entendo que tudo começa com as nossas emoções. E eu entendo também, às vezes, de forma bem particular, de que
os vícios, de que as minhas atitudes ruins diante de ter determinadas coisas, tudo começa com esse aprisionamento emocional que às vezes nos permitimos. Esse esconder atrás das árvores, atrás dos problemas, das dificuldades, das emoções. Se esconder eles acredito que dão vazão a essas coisas. Mas para mim, eu acredito que tudo começa com o permitir que as circunstâncias me aprisionem. E depois vem o gatilho com diversas ações. E às vezes aquelas pessoas também que não conseguem se libertar, né? Às vezes elas se buscam de Deus e Deus liberta de determinadas coisas e daqui a pouco novamente está de volta à vida antiga, às práticas que não têm frutos, às práticas que desagradam a Deus. Acredito muito que tudo começa nesse gatilho emocional, nesse aprisionar das emoções. Eu acredito que tudo parte dali. Então, meu irmão, se esse é o seu diagnóstico, se você está ouvindo essa mensagem aqui ou em casa, através das mídias sociais, busque se conhecer. O Senhor quer te trazer de volta. Por isso Ele te chama. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Não importa se você está com medo, se você está nu, ou seja, não importa em qual condição que você se encontra, eu estou aqui te chamando de volta, volta! Aleluias. Por isso que eu escondi, Senhor. Eu estava nu e com medo. Sentimento de culpa, um turbilhão de emoções. O medo devido à condição que eles estavam, sem confiança de se aproximar diante de Deus. O pecado, não só o pecado, mas a falta de vigilância nos deixam muito vulneráveis. Muito vulneráveis. A falta de vigilância traz vulnerabilidade. Não só o pecado nos acomete dessas coisas, mas a falta de vigilância também abre portas para algumas coisas. E nós precisamos tomar um cuidado extremo com isso. Porque o inimigo das nossas almas, sentimentos, tricotomia, corpo, alma e espírito, ele brama ou runge como leão ao nosso derredor, buscando uma brechinha, buscando uma falta de vigilância, buscando um momento frágil para roubar aquilo que nós temos. Foi assim com Eva. Ele apresentou para ela algo maravilhoso, que era aquele fruto, que era o conhecimento, que era ter sabedoria como Deus. E ela se envolveu. O casal se envolveu. O medo é um sentimento limitante. Adão e Eva tiveram medo num lugar de segurança, jardim, presença de Deus. Tiveram medo. Os guerreiros de Saul tiveram medo de Golias e se recusaram a lutar. Porque o medo é um sentimento limitante. Os guerreiros de Saul, melhor dizendo, tiveram medo do Golias, o filisteu. Elias, na passagem de Elias, vemos que ele teve medo. E ele se escondeu no seu casulo, chamado caverna. E não queria mais fazer as coisas de Deus, as obras do Senhor, porque ele teve medo. Pedro, na passagem que citamos de Mateus 14, 28 ao 31, muito bem andando sobre as águas. Num momento com muita fé ele foi. Ao ouvir a palavra, a voz de Deus, ele foi. Mas quando de repente teve medo, as circunstâncias e o medo o aprisionou e ele começou a afundar. O medo é limitante. E começou a afundar. Pedro teve medo. Na parábola dos talentos, um dos servos teve medo e escondeu seu talento ao invés de multiplicá-lo e de exercê-lo. Teve medo e não exerceu o seu talento. Com estes exemplos, fica claro para nós que
o medo é um sentimento limitante e que esses sentimentos e outros demais podem nos aprisionar. Por isso o tema da mensagem: cuidado com as emoções, cuidado com os sentimentos, porque eles podem nos aprisionar. Eu não dirijo porque eu tenho medo. Você devia ter medo de velocidade, não de dirigir. Um amigo meu uma vez falou assim: Júnior, nós temos que dirigir de 80 km para trás. Porque acima de 80 km, até os anjos que estão lá para te proteger, eles saem do carro, saem da moto. Porque eles também têm medo. Em algumas circunstâncias, o medo é bom, nesse sentido no qual eu acabei de mencionar. Porque nos mantém em um lugar seguro. Eu não dirijo porque eu tenho medo. Quantas pessoas vivem assim, né? Eu não vou ter filhos não porque eu tenho medo. Esse mundo é muito mau, esse mundo está muito podre, esse mundo está... Só algumas aplicações para você usar aquilo que tem impedido, ou aquilo que o medo tem te deixado fazer. Só uns exemplos. Você deveria ter medo de dar um bob na sua moto. Você deveria ter medo de puxar ela de uma roda, não de andar nela. Isso sim é loucura. Mas o êxtase das emoções levam as pessoas a fazer essas coisas. Uma euforia, uma alegria extrema. Conclusão. O texto de Gênesis 3 nos deixa claro que o pecado original nos trouxe uma série de mazelas, uma série de misérias, uma série de coisas. O pecado original nos trouxe isso. E hoje nós temos uma série de sentimentos que outrora não deveríamos ter. E eu quero citar aqui alguns complexos. Às vezes ficamos perdidos por causa dos complexos. Às vezes ficamos perdidos por causa e envoltos por causa dos ciúmes. Isso às vezes nos aprisionam. O vitimismo, a depressão. Mas Deus, em meio àquilo que está te aprisionando, te chama. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Onde você está? Ele te chama e quer te tirar daí. Em muitos casos, no fundo do poço. Em muitos casos, no alto do auge da minha vida profissional. Se isso está te roubando da presença de Deus, Ele vai te buscar. Ele vai ao seu encontro, te chamando pelo nome. Cadê você? Onde você está? Com esta pergunta eu vejo Deus buscando restabelecer a comunicação que outrora havia sido perdida por causa do pecado. Eu vejo Deus buscando a comunhão de quem está se escondendo atrás dos problemas, atrás das árvores, atrás das dificuldades, das emoções. Eu vejo Deus aqui nesse texto, Gênesis 3, exercendo perdão, a misericórdia, usando de compaixão. Eu vejo a obra da redenção aqui, o Senhor tentando, buscando nos resgatar, trazer de volta a nossa essência. A banda, já pode vir a banda. Eu vejo a obra da redenção. Eu vejo o Senhor resgatando a humanidade ali. E Ele continua com esse objetivo de nos resgatar. Por isso Ele insiste em me dizer, e eu repito isso: onde está você? Eu vejo em Gênesis 3 alguns atributos de Deus. Paciência. Deus tem paciência com você, comigo. E Ele te chama porque Ele tem paciência com você. Ele te chama porque Ele tem como atributo amor, bondade,
ele também ali teve justiça ali. Misericórdia. Em Gênesis 3 eu vejo o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, concedendo novas vestes. Eu vejo a obra da redenção, eu vejo Deus santificando o homem. Ele nos chama com um objetivo, para nos santificar e nos tornar agora aptos para fazer algo e provar que somos filhos. Eu vejo Ele criando maneiras para me dizer que nós temos vínculo com Ele através da adoração. Não temos vínculo com Deus porque eu faço a obra, porque eu faço algo relevante de cantar, de pregar e de... Deus te chama e usa de misericórdia com amor lá no seu quarto, na sua intimidade. Eu vejo em Gênesis 3, Deus tendo sabedoria na abordagem. Adão, cadê você? Quando eu estou tenso com a Sara, quando eu estou tenso com a minha esposa, Poliana e Cristina, ela já sabe que eu estou bravo com ela, com sentimentos diferentes. Sara, ela já sabe que eu estou cheio de emoções diferentes. O arregalar dos meus olhos, ela sabe que eu estou nervoso. Muda o tom de voz, ela sabe. Mas eu vejo Deus ali. Adão, cadê você, meu filho? Deus é sábio na abordagem. Diferente de mim, que às vezes vou abordar algum problema e meto os pés pelas mãos. Deus foi muito sábio na abordagem. Deus foi muito sábio nas tratativas em resolver aquele problema instalado. E por fim, eu vejo um Deus zeloso. E essa pergunta ecoa no meu coração: cadê você? Onde você está? Ele quer te trazer de volta. Volte, filho. Volte, filha. Saia da caverna. Saia de trás das árvores dos problemas. E vem ouvir essa voz, porque Ele tem o melhor para você, no nome de Jesus. Amém? Guarde esta palavra em seu coração. Que Deus vos abençoe. Grato, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor.